Bom, nós estamos acompanhando o que vem acontecendo no Reino Unido com o Brexit e a vitória de Boris Johnson. E hoje ele está aqui nos nossos estúdios, o nosso correspondente em Londres, está em São Paulo, Ulisses Neto. Muito bom te rever, Ulisses. Olá, Thiago. Olá a todos que nos acompanham. Há quantos anos a gente vem falando aqui no Jornal da Manhã sobre as indefinições do Brexit? Ninguém sabe o que vai acontecer, como a história vai se desenrolar. Acho que ontem a população britânica deixou muito claro que não quer mais falar sobre esse assunto. A vitória dos conservadores é incontestável, maioria de quase 80 cadeiras. O primeiro-ministro Boris Johnson já foi ao Palácio de Buckingham. A gente tem até imagens dele chegando para conversar com a rainha Elizabeth II. E esse é um pronunciamento que ele fez ontem, já dizendo que o Brexit é um assunto encerrado. A população deixou claro que o apoio dado aos conservadores é o apoio necessário para entregar essa história de uma vez por todas, ainda no mês de dezembro, porque com essa vantagem que o primeiro-ministro tem agora na Câmara dos Comuns, ele poderá colocar o acordo firmado com Bruxelas em votação mais uma vez no parlamento e agora deve ser aprovado. Sendo assim, o prazo de 31 de janeiro de desfiliação não tem por que não ser respeitado mais com essa vantagem tão grande que os conservadores conquistaram. E o primeiro-ministro, como eu disse, já foi até o Palácio de Buckingham, já pediu para formar o novo governo para a rainha Elizabeth II, fazendo a tradição ali da política britânica, como acontece após cada eleição. Ponto principal, Thiago e ouvintes, e todos que nos acompanham, é que os trabalhistas sofreram uma derrota muito forte. Eles tiveram o pior resultado em uma geração. Isso mostra que Jeremy Corbyn teve uma liderança horrível à frente do Partido Trabalhista, não conseguiu entender que o assunto principal, o único tema do Reino Unido nesse momento é o Brexit. Ele quis falar sobre outros temas sociais, fez promessas de escola grátis, fez promessa de até internet fibra ótica grátis para todo o país. Isso não convenceu ninguém. O que os britânicos querem agora é acabar de uma vez por todas com essa história do Brexit, o que deve acontecer até o final do mês que vem. E outro ponto importante dessa eleição foi a ascensão do SNP, que é o partido dos nacionalistas da Escócia, e qual será a repercussão disso para o Reino Unido. Eles conseguiram quase 50 cadeiras. A Nicola Sturgeon, que é a líder do SNP, já está falando mais uma vez em um novo referendo separatista, porque os escoceses querem permanecer na União Europeia, só que é muito pouco provável que um referendo desses seja convocado no curto prazo, porque ele depende da aprovação de Londres. Boris Johnson não deve fazer essa concessão para os nacionalistas da Escócia, até porque o país já teve um referendo até pouco tempo atrás, com a autorização do Partido Conservador, com a época do primeiro-ministro David Cameron. Mas vai ser um ponto de discórdia aqui para frente. O importante, no final das contas, é que agora os britânicos vão poder pensar no dia depois do Brexit e como preparar o país para tirar a melhor vantagem possível desse divórcio. É interessante que as ações na Europa estão se aproximando da máxima recorde hoje, após a vitória de Boris Johnson no Reino Unido. Rodrigo Constantino, Ulisses Neto aqui conosco nos estúdios. Pois é, Thiago, eu queria pegar um gancho exatamente disso para fazer uma pergunta para o Ulisses. A reação é muito positiva. As bolsas estão subindo e a gente sabe que a elite cosmopolita, progressista, com uma boa parte da ajuda da imprensa, fazia um baita alarmismo. O Brexit seria o caos, o Brexit é coisa de gente alienada, contra a globalização, e vai ficando claro que não é nada disso. A minha pergunta é a seguinte: há alguma possibilidade, Ulisses, de uma autocrítica, de uma reflexão em relação a nossos pares, aos jornalistas que vivem meio que presos numa bolha cognitiva e se recusam a enxergar o que está acontecendo? Ou seja, um grito de soberania nacional, um grito contra a burocracia excessiva que vem de Bruxelas. Não é uma questão de alienados e deploráveis, é uma questão legítima. E o povo está mostrando isso. Tentaram ganhar no tapetão depois do referendo, depois do plebiscito, tentaram falar em novo plebiscito e está aí a resposta nas urnas. Você acha que há alguma possibilidade de autocrítica por parte da imprensa e da elite? É bem difícil de socorrer, viu, Rodrigo? Eu te apresento até a minha opinião pessoal, Eu sou favorável à União Europeia, acho que foi uma decisão equivocada, mas sempre achei que não havia espaço para um outro referendo, porque os britânicos foram muito claros na decisão do primeiro referendo. Isso traria um impacto muito forte para a democracia britânica e realmente tentar virar essa história no tapetão era algo que parecia pouco provável para a história britânica, Não condiz com a condução da política britânica. E vários partidos
partidos tentaram fazer isso. O Partido Trabalhista, principalmente, desde quando ele assumiu essa postura de falar em um segundo referendo, para confirmar um novo acordo com Bruxelas, isso teve um impacto muito forte nessa derrota que eles tiveram agora, porque a sociedade britânica não queria uma revisão dessa história toda. No final das contas, o pior cenário parece que vai ser evitado, que seria uma desfiliação sem acordo. Boris Johnson foi lá, conseguiu renegociar com Bruxelas, conseguiu concessões importantes para o país e agora o país vai sair de maneira ordeira. Não existe outra situação agora. O Reino Unido tem que pensar numa desfiliação ordeira, como vai ser, e tentar tirar o melhor proveito disso. A decisão das urnas foi bem clara dessa vez e qualquer um que queira contestar a vontade dos britânicos de deixarem a União Europeia vai estar brigando com a realidade, porque os números são muito claros. É a maior vitória do Partido Conservador desde a década de 70. Os trabalhistas perderam as últimas 4 eleições. O Partido Liberal Democrata, que insistiu em falar que iria revogar de uma vez por todas o Brexit, foi humilhado nas urnas, vai sair com 11 cadeiras dessa vez. Então, brigar contra isso, brigar contra os fatos é querer fechar os olhos para a vontade popular e até mesmo os trabalhistas perderam em regiões que eram redutos tradicionais deles. A região onde o Tony Blair, por exemplo, que é um dos principais nomes dos trabalhistas, sempre venceu, eles perderam dessa vez. Então, está muito clara a vontade popular e quem não aceitar isso está brigando com a realidade. Eu lembro da postura do jornalista Piers Morgan, que é um mais ligado à esquerda até, um progressista, mas ele chegou a comentar isso. Quer dizer, eu particularmente sou a favor de manter o Reino Unido na União Europeia, mas uma vez que teve o plebiscito, eu sou a favor de não haver um segundo e respeitar a decisão, porque isso é importante para a democracia. A pergunta que eu te faço, a última pergunta que eu te faço, Ulisses, é que de um lado tem o mérito, então, do Boris Johnson e da questão do Brexit, mas do outro lado tem o demérito de alguém radical como Jeremy Corbyn. Qual o destino que você acha que vai ter o Jeremy Corbyn e os trabalhistas após essa eleição? Eu acho que é importante a gente entender, Rodrigo, que essa história de colocar, os partidos têm que ter uma posição mais à esquerda, tem que voltar às bases, que é o que o PT está tentando fazer no Brasil, que os os trabalhistas fizeram na Inglaterra, não dá certo. A população não quer essas bandeiras. O Jeremy Corbyn, ele deveria já ter saído hoje, né? A posição certa, porque ele está entregando a segunda derrota para o partido, a mais vergonhosa em toda uma geração, já deveria ter renunciado hoje. Ontem ele disse que não vai liderar o partido até uma próxima eleição, que em tese seria dentro de 5 anos. Mas eu não vejo um futuro muito longo para ele, não. Já deveria sair ainda hoje, porque ele está deixando terra arrasada no Partido Trabalhista. Essa postura dele de ser cada vez mais voltando às raízes esquerdistas e tudo mais, destruiu o partido. Os britânicos não querem esse tipo de política e agora ele deixa a situação aí da oposição em frangalhos, né? Então, o futuro dele é realmente muito curto à frente dos trabalhistas. Ulisses, rapidamente, só para a gente encerrar, tem uma curiosidade minha. Como é que fica, por exemplo, o turista brasileiro que vai entrar agora na Inglaterra? Vai precisar de visto? Como é que vai ficar essa situação? A Libra vai desvalorizar ou vai valorizar mais ainda? A tendência é a Libra. É óbvio que esse é um assunto mais complexo, né, sobre a economia, porque a gente nunca sabe, também no mercado financeiro, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas a Libra já está bem valorizada em relação ao real, né, quase 5,50 hoje, e deve continuar ganhando força, porque ela também se valorizou muito em relação ao dólar. E sobre as viagens para o país, o Reino Unido já não faz parte do acordo de Schengen, né? Já não fazia, né, parte do acordo de Schengen, que é o acordo que permite a livre circulação dentro da Europa. Com a desfiliação da União Europeia, vai depender de algum acordo também entre o Brasil e o Reino Unido para manter essa isenção de visto que já existe hoje, né? Acho pouco provável que eles mudem essa forma de ingressar no país. A Theresa May tentou durante um tempo até trazer visto de volta para os brasileiros por causa da imigração ilegal, mas à época o Brasil ia sediar Olimpíadas, ia sediar a Copa do Mundo e a história acabou morrendo. Mas a relação entre os dois países, embora comercialmente não seja tão relevante, politicamente sempre foi muito boa, então acho pouco provável que se mude alguma coisa nesse sentido. O que o Brasil pode ganhar, sim, agora é num acordo comercial com os britânicos, que já vem sendo discutido há algum tempo, e há a possibilidade, sim, de ampliar o comércio entre os dois lados. É o que os britânicos querem agora, fechar acordos comerciais com os Estados Unidos, com o Brasil, com as grandes economias do mundo, porque eles, é claro, vão ter mais dificuldades nessa área agora que não fazem mais parte da União Europeia. Ulisses Neto é o nosso correspondente na Europa, hoje visitando os estúdios aqui do Jornal da Manhã. Valeu. Até mais tarde, um bom dia a todos.